Você, por acaso, já teve aquela dúvida assim, ó? Faço um empréstimo ou um financiamento? Já pensou? Muitas vezes a gente não sabe o que é melhor, não é? Para dar dica pra gente sobre financiamento, empréstimo pessoal, está aqui com a gente a planejadora financeira Ana Cláudia Viana. Aninha, seja bem-vinda! Tudo bem, muito obrigada. Aninha, quando a gente fala faça um empréstimo ou financiamento, a situação não está muito boa. Alguma coisa a gente está tendo que pagar e não está tendo dinheiro, né? Exatamente. Esse é o primeiro pensamento. Não é sempre que pode vir com uma notícia desagradável. Às vezes, o financiamento, ele é indicado, é melhor você guardar o seu dinheiro e financiar. Então, tem casos e casos. Verdade, financiamento geralmente é algo muito maior, né? Isso, pode ser a antecipação de um sonho. Mas requer também os mesmos cuidados como se não fosse. Como se não fosse. Então vamos explicar o que é o empréstimo. Então, hoje eu vim falar para você sobre produtos financeiros. Porque o produto financeiro, ele tem várias características. Então, varia de banco para banco, né? Varia de tipo, de quem que está contratando. Tem uma série de informações que altera todo um contrato. Então, eu vou fazer um exemplo básico, médio, né? Mas lembrando a todos que cada caso, cada contrato é um contrato. Tá certo? Você quer levantar Vamos já lá? e fazer ali? Então vamos já. Vamos já. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de financiamento de um imóvel, que é isso que eu estava falando para você, que é antecipar um pouco o nosso sonho. O nosso sonho. Então, nesse exemplo do imóvel, eu usei como referência um imóvel de R$400 mil. Aliás, perdão, corrigindo, R$400 mil o valor do financiamento deste imóvel. Tá. Geralmente, as instituições financeiras financiam no máximo 80% desse imóvel. Então, eu entendo que esses 400 mil é 80% desse valor de imóvel, com mais ou menos 20% de entrada, né? Então, no exemplo do financiamento, né, o período seria 360 meses, ou seja, 20 e tantos anos, poucos né? anos. E o valor da parcela, para ter esse valor, né, de empréstimo, é de 3.560, mais ou menos, porque vai ter as suas correções, né? Tá. No final deste período, o que eu paguei sobre esse imóvel? R$1.261.600.000, né? Então, foi o que eu paguei, R$1.261.600 foi o custo, mais ou menos. Por quê? Quando eu falo de financiamento a longo prazo, eu tenho custos embutidos, inclusive, aqui dentro do financiamento. E dependendo do tipo de contrato que você tem, primeiro essas parcelas vão ser para pagar esses custos e não abater o do saldo devedor. Entendi. E o saldo devedor vai ficar lá atualizando monetariamente. Por isso que é muito importante ver quais taxas de juros para a atualização do meu saldo, lá do meu saldo a pagar, e a atualização da minha parcela, porque são duas coisas diferentes e eu tenho que ficar de olho nas duas coisas. Quando a gente pode optar por um financiamento? Geralmente, se você tem uma parte desse capital e que você vai pedir de empréstimo mais ou menos o mesmo valor. Então, assim, 80% de um financiamento é algo muito pesado, né? A gente aconselha, né, o conselho é ou você procura um imóvel mais barato se a sua entrada é pequena, né? Ou faz um plano para aumentar essa entrada, para quanto menos eu financiar, melhor. Melhor, né? E aí menos tempo, menos os juros. Isso. E se eu tenho uma parte desse dinheiro aplicado, às vezes, o que o rendimento paga é maior do que essa taxa de juros. Aí compensa eu continuar com o meu dinheiro aplicado, sem me descapitalizar e pedir o empréstimo.
Então, às vezes, é legal fazer isso. Então, por exemplo, se eu já tenho um dinheiro, mas eu sei que ele está rendendo mais do que os juros, se eu fizer um financiamento, compensa eu continuar com o dinheiro ali e fazer o financiamento. Isso, exatamente. Mas como eu disse, cada contrato é um caso e cada pessoa que vai pedir esse financiamento também é um caso, porque tem análise do score, se a pessoa é funcionária pública, se ela não é, se ela é empresária, se ela não é, né? Os funcionários públicos têm umas diversas vantagens, né, de financiamento, taxas melhores, enfim, tem vários benefícios. Então, tudo tem que ser analisado com muita calma. Existem alguns sites de pesquisa para fazer comparação de custo de financiamento. Então, por exemplo, eu pego um financiamento, vou financiar 400 mil no banco A. O banco A é 360 minha parcela e o juro é tanto. O banco B me cobra um juros tal. Aí eu posso comparar. Mas é importante também, além dos juros, a taxa de custo eletivo total. Porque no caso de financiamento, eu pago perícia, se for caso de imóvel usado, eu tenho que pagar o custo do engenheiro para fazer a avaliação, eu tenho outros custos embutidos além dos juros. Nossa, né? Tem que ficar muito de olho. E o financiamento, geralmente, ele é mais burocrático, né, Aninha? Isso. Porque eles vão fazer uma pesquisa se realmente o banco pode te fornecer esse financiamento, né? Exatamente. Nem sempre você vai conseguir mais fácil, vamos dizer assim. Exatamente, nem sempre, né? Aí a gente tem um outro caso aqui, também de imóvel, de um outro produto financeiro. Legal. Aí, deixando claro que o consórcio é um produto financeiro que facilita planejar uma compra, mas ele não é um produto com características de investimento. É diferente. Mas ele a gente pode entender que a gente também está investindo, se a gente fizer um consórcio ou não? Depende da situação. Tem situações que sim e tem situações que não. Aí vamos chegar lá. Então, nesse mesmo exemplo do imóvel, né? Para comprar uma carta de crédito de 400 mil reais, eu vou ter que dar 2% de entrada antecipado, que é menor lá do que o financiamento, né? E o valor aliás, o tempo, né, também é menor, são 200 meses, né? Eu tenho 160 meses menos do que o financiamento, né? E o valor da minha parcela é 2.495, muito menor dos 3.500, né? Quase menos. A menos. O que vai me dar mais ou menos, porque também como financiamento a gente precisa ficar de olho na taxa administrativa, na taxa de juros que vai corrigir a atualização desta carta de crédito e das parcelas que eu vou pagar, né? Eu tenho também que observar esses custos totais, porque o consórcio também tem custo chamado taxa de administração, que é o que a empresa cobra para administrar essa compra, né? Mas em relação ao financiamento, o custo é metade. Metade. Né? Nós vimos ali 1.200.000, um pouco mais do que a metade, né? 507 mil é um pouco mais que a metade. Mas o consórcio demora. É isso que eu ia falar, o consórcio demora, não é? Aí você fala, mas eu vou esperar tudo isso até eu conseguir comprar, já não vai valer mais. Não é? É importante, quem está nos vendo, que não existe milagre. Se você comprar uma cota de consórcio, você tem que ter em mente que você vai precisar de tempo. Porque você tem formas de ser sorteado, né? Que é pelo sorteio ou por lance. Então, você tem um dinheirinho, você dá lance. Mas que você também nem sempre garante, né, Aninha? Nem sempre garante, né? Existem estudos, né, de que os 5 primeiros anos do consórcio é onde é mais difícil de ser contemplado por lance, né? Porque os lances começam a ficar muito alto. As pessoas estão naquela ânsia, né, de pegar o consórcio e dão 50%, 55% do valor da carta de lance, né? Quando eu tenho esse valor, né, para dar um lance, ele é melhor do que o financiamento. Porque vai mais rápido. Porque vai mais rápido, eu posso quitar de trás para frente, eu posso fazer diversas coisas. Diferente do financiamento, o consórcio, se eu não tiver dinheiro para pagar, eu posso vender a cota, negociar esta cota,
né? Ou esperar o reembolso das parcelas que eu paguei no final do grupo. Então eu não perco, vamos dizer assim. Exatamente. O financiamento, enquanto eu não paguei o banco, pode ser tomado. Por exemplo, se é um carro, um financiamento do carro, não paguei as parcelas, vão lá, pego meu carro e eu perco tudo. Exatamente. Tudo que eu paguei antes. Exatamente. Aí, lembrando que eu falei para você aqui no começo, né? Eu pedi 400 mil emprestado, mas os 3.500 não vão para pagar o saldo devedor. Então, se no primeiro ano eu comprei um imóvel de 600 mil reais, talvez no segundo ano eu deva 600 mil reais. E como você vai vender o seu apartamento? Vai ficar elas por elas? E o custo que você pagou? Porque no Brasil nós pagamos, em média, 4,5% de impostos na transação dos imóveis, né? A taxa de escritura, o ITBI, né? O registro e cartório, dá mais ou menos 4,5% do valor financiado, né? Ai, ai, ai. Aí passa já... Fazer conta dói, né? O povo tá todo mundo quietinho aqui, em pé, só escutando a Aninha falar, pensando nas contas, né, Tem financiamento, se tá com financiamento, pensou que você pode estar nessa situação, existe salvação, mas vamos lá. Aí, isso é quando eu tenho, o mesmo, eu trouxe um exemplo de imóvel, mas o mesmo vale para automóvel, para equipamentos grandes, por exemplo, para uma bicicleta, né? Isso, né? Tem vários tipos de consórcio, inclusive para cirurgia plástica, você sabia disso? Existe consórcio até para cirurgia plástica. É um método de programar uma compra, mas ele é um produto financeiro, tá? Que seria interessante, por exemplo, se você tem um filho e ele é criança e você quer fazer alguma carta de crédito para os estudos, por exemplo. Você sabe que até ele completar os 20 anos, por exemplo, você conseguiu terminar de pagar e aí você teria o dinheiro, como uma carta de crédito, por exemplo. Isso é uma alternativa boa, porque você tem tempo. Isso, você tem tempo. Você pode ir lá aos 18 anos comprar o automóvel, né? Geralmente... os brasileiros gostam muito de comprar automóvel, você faz uma compra planejada, é um método de comprar, tá? Antes de você falar dos empréstimos, já tem pergunta. Claro. Vamos lá. Vocês estão arrasando de pergunta hoje. Fagner de Londrina, Paraná. Boa tarde, Fagner. Tem um financiamento e gostaria de saber se vale a pena fazer amortização com saldo de fundo de garantia, no prazo do financiamento ou na parcela. O que é mais vantajoso? Boa tarde, Fagner. E aí, Aninha? Nossa, vale sim. O FGTS vale sim para amortizar. Inclusive, no consórcio, existem produtos que aceitam lances baseados no FGTS. Então, você pode usar tanto no financiamento quanto no consórcio. Lembrando que existem produtos e produtos. Tem que procurar o produto que aceita, né, o lance do FGTS. Sim, aí compensa sim, isso é fato, tá? Agora, como eu disse no começo ali, dependendo do contrato que eu tenho, começa a pagar o custo primeiro e depois do saldo devedor. Então, dependendo do contrato dele, como foi feito a amortização, é que ele vai ter essa resposta se vale a pena abater na parcela final ou no saldo devedor. Porque tem produtos que não têm vantagem, tem contratos que não têm vantagens de abater no saldo devedor e sim de trás para frente. E outros que é justamente ao contrário. Então, é um caso muito peculiar que tem que ler o contrato dele. Mas sim, vale muito a pena usar o FGTS. Boa, Fagner. Tem mais uma. Pode colocar pra gente. Alan, boa tarde. Eu tinha uma renda quando fiz um financiamento habitacional e agora minha renda reduziu muito. Eu estou com muita dificuldade. Posso negociar os valores? Boa tarde, Alan. E aí? Isso, deve, né? Inclusive, existem contratos de financiamento e de consórcio que existe o seguro-desemprego. Ele pode, inclusive, verificar se é o caso dele. Que daí esse seguro garante 3 ou 4 ou 5 parcelas, né, de indenização. Ele tem um respaldo
respiro, né? Então é importante ele procurar a instituição financeira onde ele contraiu esse financiamento, né? Conversar, ler o contrato. Se não fornecerem o contrato, tem que entrar na ouvidoria, né? No sistema de ouvidoria da instituição financeira, porque a instituição financeira é obrigada a ceder o contrato, né? Porque às vezes passa muito tempo, ele já perdeu, não sabe o que tem. E na dúvida, procurar um advogado. Mas sim, ele precisa procurar. Porque ele não está negando de pagar, exatamente, né, Aninha? Ele só não tem, de repente, aquela quantia. Se a gente vai tocando com a barriga, sabe? Dá aquela enrolada, né? Aí vai chegar num momento que não tem mais negócio. Então é importante, quanto mais rápido, né, intervir, melhor. Melhor. Né? Então vamos para os empréstimos agora. E aí? Então, aqui é uma linha complicadíssima, tá? Existem diversos produtos do mercado mesmo, que eu falo, diversos mesmo. Então, eu tenho vários tipos, né? Eu coloquei aqui só os mais populares e bem resumido, mas aqui vai. Crédito pessoal, crédito consignado, né? O crédito pessoal entra cheque especial, cartão de crédito, aquele empréstimo que eu faço, que eu tenho pré-aprovado no meu aplicativo, né? Esses é o pessoal, onde eu não dou nenhuma garantia, eu só peço dinheiro e não falo nem para que eu quero, né? O crédito consignado, aí ele é a linha de crédito mais específica para funcionário público, que está consignado a desconto no salário, ou funcionário de grandes empresas, que tem sistemas de financiamento para os seus funcionários. Então, tem uma garantia que a empresa vai repassar esse valor. Geralmente, as taxas são boas. Menores, né? Isso, são menores do que o crédito pessoal. Mas, mesmo assim, compare, faça uma pesquisa de taxa de juros, tá? O crédito estudantil, que é, por exemplo, o FIES, né? Pode ser do sistema público, do governo, ou pode ser de sistemas privados, né? O FIES, no caso, é do governo, né? O sistema público. Mas existem instituições financeiras que financiam cursos universitários, né? Estudantil e etc. O crédito consolidado, ele é já para o que já está mais endividado de tudo. Ele já tem cheque especial, ele já pegou o cartão de crédito, ele já tem várias dívidas. Já usou tudo que ele podia. Isso. Sei. Daí, o que as instituições financeiras oferecem? Pegam todos esses empréstimos, consolida em um único empréstimo mais barato do que o crédito pessoal. Para você conseguir pagar tudo. Isso. E a antecipação do 13º, que eu também tenho uma garantia que eu tenho um 13º para receber e que naquela data eu vou pagar o empréstimo. Então, a taxa também costuma ser atrativa porque eu tenho uma garantia. Que o banco sabe que você vai receber e depois ele só pega. Agora vem o mais chocante de tudo isso. O custo disso, né? Aqui o custo é anual. Né? Eu coloquei dentro de um ano. O cheque especial, ele chega mais ou menos, em média, ao ano, 318%. É muito por cento. É muito por Um ano só. cento. Uau! Uau! Né? Uau! Então, você imagina eu ficar um mês devendo 2.000, o outro mês 2.000, o outro mês 2.000. Quanto é que eu dou de dinheiro, quanto que eu rasgo de dinheiro, né? Pagando esses 318 reais. Por cento. Né? Uau. 18% de juros. No cartão de crédito, ele vem logo em seguida, né? Com o crédito rotativo em 300% e o parcelamento do saldo devedor em 175%, né? Os empréstimos com garantias, que é aqueles que eu te falei, eles têm em média 17%. Perceba a diferença. Então, às vezes, vale a pena eu fazer um empréstimo para eu quitar essas outras coisas. Exatamente. Porque o juros é bem menor. Por isso que existe a linha de crédito do crédito consolidado. O consolidado é que eu junto tudo, só que também vai variar
com a renda, com o seu perfil de rendimento, com o seu perfil, se você é funcionário público, se você é prestador de serviço, enfim, né? Tem várias coisas aqui importantes. Aninha, você arrasou com a gente. E sabe o que eu gostei? Muitas perguntas, os homens estão de olho no Santa Receita, não é? Tem mais, diretora? Então eu acho que a gente podia continuar falando um pouquinho mais sobre essas contas, como é que a gente pode fazer uma parte 2? Claro! Que eu acho legal a gente responder essas dúvidas e todo mundo fica bem atento aqui, porque a gente sabe que às vezes para conquistar algo, né, Aninha, é necessário fazer contas. Então, exatamente, a gente quer só saber a melhor forma. Exatamente. Esta forma é quando eu geralmente antecipo o meu desejo, né? Vamos falar do jeito que o cérebro gosta. Então eu quero comprar uma casa, porque eu quero comprar uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Então o custo dessa antecipação, ela costuma ser caro, né? Precisa prestar muito atenção. Então planejar sempre sai mais barato. Aqui foi através só de ferramentas financeiras. Existem compras programadas com produtos de investimento. Que é interessante. Aí a gente também deixa de pagar e recebe. E começa a ganhar. Gostei disso aí, gostei. Então vamos fazer isso na próxima, tá? A gente fala um pouquinho ainda para pagar a conta e como a gente consegue ganhar um dinheirinho também. Exato. Você de casa ficou com dúvida? Aproveita, segue a Aninha, que ela é maravilhosa. Aproveita o Instagram, @pensilume, e o site é pensilume.com. Tá? Aproveita e segue que ela responde, né, Aninha? Muito obrigada. Sim, pode responder. Eu respondo sim, com certeza. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Tchau. Bom demais, não é, minha gente? Nossa, e não adianta, a gente tem muita dúvida mesmo, né? E essa hora, às vezes, a gente não consegue pensar, que a gente fica ansioso, a gente fica temeroso e quer resolver, né?